das recomendações das diretrizes do American Heart Association sobre RCP, né, reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre as principais recomendações que teve esse ano, que foi publicado agora nas Guidelines, para a gente tentar enfatizar o que foi que mudou, né, ou atualizou. Vamos lá, pessoal. Aqui eles trouxeram de uma forma conjunta, né, tanto sobre suporte básico de vida, quanto suporte avançado de vida, e aí dividiu em vários pontos que vou estar abordando um por vocês. Primeiro, pessoal, algoritmos aprimorados e recursos visuais fornecem recursos fáceis para lembrar das orientações para cenários de ressuscitação, no suporte básico de vida e no suporte avançado de vida cardiovascular. O que isso veio dizer, pessoal? Na verdade, esse ano, os Guidelines veio trazer de uma forma mais exemplificada, de uma forma mais resumida, para quem tiver curiosidade, trouxe muito infográfico, né? Trouxe muita ilustração, enfatizando já orientações sobre a forma de atendimento no suporte básico de vida e suporte avançado. Antigamente, tinha muito texto para a gente ficar lendo, entendendo. Agora você vê que vem muito algoritmo, vem muita infográfico, fluxogramas, que facilitam o entendimento. A importância do início imediato da RCP por socorristas leigos tem sido reenfatizada. O que quer dizer isso, pessoal? Na verdade, novas evidências mostram que o risco de danos à vítima que recebe as compressões torácicas quando não está em PCR, de repente esse leigo e não soube identificar que se está em PCR não iniciou a RCP, não vai trazer repercussões tão ruins, ou seja, os socorristas leigos eles não conseguem determinar com precisão se essa vítima tem pulso, se essa vítima respira ou não, né? E nesses casos é prioritário que ele realize a RCP na vítima, considerando que o dano das compressões torácicas são menos, tem repercussões piores do que se você não realizar a RCP em si. Então, é mais fácil que você oriente o leigo a realizar a RCP no paciente que, de repente, perdeu, não apresenta respostas, do que falar que ele tem que verificar pulso, verificar a respiração, e todas essas etapas que a gente sabe do reconhecimento, e, de repente, ele fica em dúvida em realizar a RCP. Outro ponto, as recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em sua administração mais precoce, aquilo que eu falei para vocês. É uma prática que no Brasil muitos lugares já fazem, né? Já tem estudos que estavam falando sobre isso, e agora o American Heart trouxe isso de uma forma mais evidente e colocou visualmente lá onde vocês viram no infográfico, naquele fluxograma de atendimento do suporte avançado de vida, né? A sugestão de administrar a epinefrina no início ela foi fortalecida com uma recomendação baseada numa revisão sistemática, né, e meta-análise, que incluiu resultados de 2 grandes estudos, né, clínicos randomizados nos Estados Unidos, com mais de 8.500 pacientes com PCR, mostrando que a epinefrina ela aumentou a taxa de retorno da circulação espontânea e sobrevida, né, e sobrevivência. Então, existem evidências científicas que corroboram que a epinefrina de forma precoce ela vai trazer um resultado melhor no caso de pacientes em PCR com ritmos não chocáveis. O uso de dispositivos de feedback visual em tempo real é recomendado como forma de manter a qualidade da RCP, pessoal. Existiu também aí um ensaio clínico randomizado, controlado, né, que aumentou, evidenciou, né, um aumento aí de 25% da sobrevivência. A gente sabe, né, que embora o uso do monitoramento fisiológico pode estar trazendo aí algumas, né, respostas para a gente da qualidade da RCP, mas a gente sabe também que esse feedback audiovisual ele é extremamente útil, né? Por quê? Quando a gente pensa, principalmente na questão de treinamento, aí em 2015, isso já foi bem implantado, né, nos treinamentos aí de cursos do American Heart, sobre um feedback audiovisual, onde ele é um dispositivo que mostra para você se a profundidade está adequada, se a velocidade está legal, se o tempo está adequado. Isso durante a RCP é um feedback super válido para mostrar para o profissional se de repente ele precisa melhorar a profundidade, se ele precisa melhorar o tempo, né, melhorar de repente a qualidade geral do seu
procedimento em si. Bom, aqui esse ponto fala sobre mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração durante a ressuscitação do suporte avançado de vida cardiovascular pode ser útil para melhorar a qualidade da RCP. Foi aquilo que a gente falou sobre o uso da capnografia em forma de onda, sobre o uso de pressão arterial invasiva, né, que fala para a gente que, embora, né, na atualidade, o uso desse monitoramento ele já é de qualidade, já é bem estabelecido nas instituições, né, entre os profissionais, mas recentemente novas evidências científicas vêm corroborando aí com a sua inclusão e evidenciando aí a sua utilização nas diretrizes, né, mostrando uma maior probabilidade maior do retorno da circulação espontânea, quando a qualidade da RCP ela é monitorada usando esses dispositivos, né? E, logicamente, para usar esses dispositivos, eu vou precisar que tenham medidas mais avançadas, como o tubo orotraqueal e uma pressão arterial invasiva. Então, super válido, cara, super válido, pessoal. Eu achei, assim, muito expressiva essa contribuição. A gente já tinha essas recomendações anteriores, o American Heart trouxe dessa forma, reenfatizando e mostrando, né, a importância de se ter o uso da capnografia e o uso da pressão arterial invasiva nesses pacientes graves em parada cardiorrespiratória. Lembrando, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando eu faço o uso da capnografia em forma de onda, se ela mostrar para mim um valor menor que 10 milímetros de mercúrio, está mostrando para mim que a minha RCP está ineficaz, eu preciso melhorar, ou seja na compressão, ou seja na forma que eu estou ventilando, mas eu preciso melhorar. Quando está acima de 10, né, considerando que o valor ideal seja aí em torno de 20 milímetros de mercúrio, considera que essa RCP está efetiva. E se ela apresentar valores acima de 40 milímetros de mercúrio, mostra para mim que meu paciente retornou à circulação espontânea, para vocês terem uma noção da importância desse dispositivo. Nesse ponto, fala sobre a base da evidência mais recente, o uso rotineiro da desfibrilação sequencial não é recomendado, pessoal. Eu sempre fui contra, né? Na verdade, não é uma prática muito comum no Brasil, né? Mas existe, né? Consiste no quê, pessoal? É uma prática de você aplicar choques quase que simultâneos, usando 2 desfibriladores, né? No ILCOR, recentemente, tem mostrado uma revisão aí que diz que até pode apresentar alguns resultados satisfatórios, né? Mas corroborando, né, conferindo e tentando ali comparar a desfibrilação única, mostra-se resultados semelhantes. Então, nesses casos, é preferível que você não realize essa desfibrilação sequencial, pensando bem que isso pode estar ocasionando aí, principalmente, danos ao paciente, principalmente pela corrente, né, da desfibrilação e no reposicionamento das pás, e danos também ao próprio aparelho. O acesso intravenoso é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação do suporte avançado de vida cardiovascular. O acesso intraósseo ele é aceitável se o acesso intravenoso não estiver disponível, pessoal. Na verdade, antigamente a gente tinha uma alternativa, né? Era colocado que se a gente não tivesse acesso intravenoso, a gente podia considerar fazer um intraósseo. Aqui ele vem mostrando de uma forma um pouquinho diferente, priorizando o acesso intravenoso, mostrando que esse é a primeira preferência, né? E o acesso intraósseo, ele fica com uma forma secundária se eu não conseguir o acesso intravenoso. A gente costuma até falar no pré-hospitalar, se eu não conseguir, de repente, na emergência, 2 tentativas aí de acesso intravenoso, eu tento o acesso intraósseo. E aí tem um estudo legal, que foi uma revisão sistemática, né, do ILCOR, agora em 2020, que ele compara a administração de medicamentos intravenosa e intraóssea durante a PCR. E aí descobriu, foi evidenciado realmente que intravenoso associa melhores resultados clínicos, né, dentro desses estudos retrospectivos, do que o acesso intraósseo. Não que você não deva fazer acesso intraósseo, mas ele tem que ser realizado se eu não tiver a possibilidade ou se eu não conseguir fazer um acesso intravenoso. O atendimento do paciente após retorno da circulação espontânea requer muita atenção à oxigenação, controle da pressão arterial, avaliação da intervenção coronária percutânea, controle direcionado de temperatura,
e neuroprognóstico multimodal, que é aquilo que a gente falou anteriormente, né, nos cuidados pós-PCR, aquilo que, na verdade, a gente tem que evitar e controlar quando o paciente ele volta aí após a parada cardiorrespiratória. Tudo que eu falei para vocês que tem no American Heart é embasado cientificamente, né? Nesse caso, nessas recomendações, tanto para receber e para atendimento cardiovascular de emergência agora de 2020, né? Eles enfatizam sobre esse atendimento, sobre prevenir a hipotensão, titular o oxigênio para evitar hipóxia e hiperóxia, a detecção e tratamento de possíveis casos de convulsões, né? De repente aí por lesões neurológicas, o controle direcionado da temperatura e, com certeza, novas evidências ainda vão surgir maiores para corroborar essas recomendações. Lembrando que, para ser realizado, né, e você poder titular, poder dizer de forma fielmente o neuroprognóstico desse paciente, o American Heart coloca para a gente que é preciso aguardar um tempo de pelo menos 72 horas após o retorno da monotermia, ou seja, preciso que a temperatura desse paciente ele esteja normal. Esse paciente não pode estar febril, não pode estar instável, para poder você pensar na questão do provável prognóstico final desse paciente. Vamos ver o próximo. Após uma ressuscitação, o debriefing para socorristas leigos ou profissionais do serviço médico de emergência e profissionais da saúde no hospital pode ser benéfico para o suporte na saúde mental e bem-estar dos mesmos. Pessoal, na verdade, debriefing, o que ele consiste? Consiste em você dar um feedback para os profissionais envolvidos, para a equipe envolvida, visando o quê? Visando você trazer os pontos positivos e pontos negativos que teve durante o atendimento. É uma ferramenta importante, principalmente para você abordar os profissionais, né, pensando em melhores condições de saúde mental, pensando que ele pode servir também como uma análise de desempenho da equipe, né, sempre voltada para a melhoria da educação e da qualidade do atendimento, além de fatores aí relacionados ao estresse da equipe, relacionado aí a fatores nocivos dos profissionais à beira-leito. Super legal, também aprovei e achei super útil enfatizar essa parte do debriefing nos novos guidelines. Outro ponto, pessoal, também novo não, né? Já existia, na verdade, foi reenfatizado, que é falar sobre a PCR na gravidez. Aqui eles colocam como PCR na gravidez é focado em ressuscitação maternal, com a preparação para uma cesariana de emergência, se necessário, para salvar o bebê e melhorar as chances de ressuscitação bem-sucedida da mãe. Ou seja, pessoal, essas recomendações para controle na PCR na gravidez foram revisadas nessas novas resoluções, né? Prevenindo aí, assim, enfatizando via aérea, ventilação e oxigenação são particularmente mais importantes na gravidez, devido a uma das causas maiores ser hipóxia, né? Devido principalmente também ao aumento do metabolismo materno, né? A capacidade da reserva funcional do útero gravídico prejudicado e levando a lesões graves ao feto e à mãe por esse processo hipóxico isquêmico. Lembrando que, durante todo esse planejamento, durante todo o procedimento de uma PCR materna, os principais protocolos agora, provavelmente o pessoal aí de maternidade, de obstetrícia, devem começar a revisar. Eles focam muito sobre uma equipe específica de PCR materna, né? Fala sobre o planejamento da equipe, que deve ser em colaboração com os serviços de obstetrícia, neonatologia, emergência, terapia intensiva e até anestesiologia. As prioridades para as mulheres grávidas em PCR devem incluir sempre a RCP de qualidade, né? O início ela é igual como de qualquer outro adulto, mas aí existe uma diferença por causa do abdômen gravídico e do feto, né? Onde a principal indicação é fazer, além da RCP de qualidade, o alívio da compressão para aliviar ali a região aorto-caval, né? Por causa da compressão do útero, com deslocamento uterino lateral, permitir, né, que exista ali um retorno venoso mais satisfatório para gerar um débito cardíaco para a mãe. Tá? Aí também uma das indicações também que vai levar a cesariana de urgência, né? Que é o que eu vou falar para vocês agora,
que dentro dos objetivos, né, a cesariana de emergência, ela melhora os resultados tanto para a mãe quanto para o feto. Idealmente, essa cesariana de emergência, ela tem que ser realizada quando a PCR materna ela começa a ultrapassar 5 minutos, né? 5 minutos de PCR, de RCP, essa mãe já tem indicação de fazer a cesariana de emergência. É por isso que você tem que ter como suporte o pessoal da obstetrícia, da NEL e pós-PCR, o pessoal da terapia intensiva, né? Juntar todos os recursos em prol de uma coisa só. Um sexto elo foi incluso, né, como vocês viram no início, que eu falei para vocês da cadeia de sobrevivência. Esse sexto elo, ele foi incluso, enfatizando aí a questão da recuperação, né, um elo que não tinha, né, no protocolo, nas recomendações nas guidelines anteriores, né, que ele foi incluso tanto na PCR intra-hospitalar quanto na extra-hospitalar. E como eu falo para vocês, ela tem uma ênfase aí, principalmente sobre a reabilitação pós-PCR, porque isso também vai se perpetuar muito ainda pós-alta hospitalar, né? Deve ser realizado aí avaliações, suporte multiprofissionais, enfatizando aí as necessidades biopsicossociais. Lembrando que nesse sexto elo, ele foca muito também as questões fisiológicas, o lado cognitivo, o lado psicossocial desse paciente, e prevenindo aí repercussões desfavoráveis. Outro ponto, o algoritmo universal de PCR para adultos foi modificado para enfatizar o papel da administração precoce da epinefrina em ritmos não chocáveis. Ou seja, tipo assim, pessoal, é aquilo que a gente falou anteriormente, a gente abordou praticamente quase todo essa palestra falando sobre aquele episódio deles terem incluído a epinefrina precoce. Lá quando vocês olham lá no infográfico, vocês enxergam que foi para vocês tem a seringuinha para mostrar, né, e elucidar para os profissionais que a epinefrina ela tem uma grande evidência científica mostrando bons resultados se realizado de forma precoce, né, tendo indicações aí, principalmente na sobrevida do paciente, melhorando o prognóstico neurológico, prevenindo aí principalmente aí repercussões desfavoráveis. O desfecho, né, científico comprova isso, né, mostra realmente que isso foi uma coisa que foi incluído, mas que já pratica-se no dia a dia. Aqui fala sobre 2 novos algoritmos para emergência associados a opioides, né, foram adicionados para socorristas leigos e profissionais. Pessoal, na verdade, sim, a gente já sabe que existe um protocolo de atendimento para o paciente quando ele chega em PCR ou chega para atendimento por intoxicação de opioides, né? Todo mundo sabe, né, o que é um opioide, né? Fentanil, tramal, dolantina. E aí a gente sabe que o medicamento utilizado como antagonista é a naloxona. E aí nesses protocolos eles enfatizam, colocam isso de uma forma bem específica, né? A verificação ela é semelhante à de uma PCR, né? Diferencia-se aí entre o profissional e o socorrista leigo, que vai ser na conduta posterior. No leigo, ele coloca ali para que você verifique se a vítima tem respostas, né? Se ela responde a estímulos, chamar por ajuda, acionar o serviço médico de urgência, e quando você solicita o DEA, você solicita-se também que traga uma naloxona para o leigo. E aí você vai fazer o mesmo passo a passo como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Vai verificar o leigo. Se a pessoa está respirando, pode ver que não verifica-se pulso. Se estiver respirando, você vai evitar que ela deteriore, ou seja, vai bater no ombro, ficar sempre avaliando ela continuamente sobre o nível de resposta, deixar ela numa posição de segurança, né, aquela posição lateral, e continuar fazendo essa observação até que o serviço de emergência chegue. Se tiver naloxona, aplica-se. E aí vem a questão, né, de muita briga, de não entendimento, de má interpretação, falando para o leigo a fazer a administração de naloxona. Só que a naloxona, pessoal, existem 2 formas de a gente aplicar, que é a intramuscular e a via nasal. Não está falando para o leigo fazer uma administração de naloxona intramuscular. Se tiver disponível ali, normalmente, né, se tiver ali de forma em spray, que a gente faz via nasal, é recomendado que faça. Mas na prática, né, considerando a realidade do Brasil, a gente sabe que isso não vai existir. E se esse paciente evoluir com RCP, ele vai aplicar o suporte básico de vida, focado, logicamente, nas compressões torácicas, né, que é o indicado para o leigo, aguardando aí o suporte avançado.
No caso dos profissionais de saúde, o que muda é realmente na conduta final, porque o leigo ele vai fazer as compressões cardíacas apenas, o profissional ele vai aplicar o suporte básico, suporte avançado de vida conforme o protocolo que a gente conversou, mas na avaliação ele faz também de forma diferente do leigo, porque ele pode verificar se o paciente tem respiração ou pulso. Na hora que ele solicita apoio, ele já pode estar pensando em realizar a naloxona, né? Isso, logicamente, as instituições vão ter que estudar, né? Implantar em protocolos, né? É uma dúvida que eu tive até um colega que me perguntou, não, será que agora a gente vai ter medicação na ambulância de suporte básico? É uma coisa que vai ser considerada, pessoal. Porque no protocolo aqui, no infográfico, ele coloca como, pessoal? Da mesma forma, né, verificar se ele tem sinal de parada cardiorrespiratória, nível de consciência, respiração, pulso. Se realmente não tiver, ou tiver alterado, você vai acionar o serviço de emergência ou o time de resposta rápida no serviço intra-hospitalar, buscar a naloxona e o DEA, aplicar o DEA, realizar a naloxona, certo? E isso vai ser realizado pelos profissionais. Por isso entra esse questionamento, se vai incluir ou não a naloxona no suporte básico de vida, se vai ter que fazer isso e esperar o suporte avançado chegar, é uma coisa a ser interpretada. Mas muito legal. Trouxe realmente de uma forma bem desmistificada, uma forma bem exclusiva e profissional e leigo, porque antigamente apresentava-se uma recomendação geral e agora foi dividido. Aqui é minhas redes sociais, para quem tiver curiosidade, quiser ter uma dúvida exclusiva, alguma coisa que eu não abordei, alguma coisa que ficou no ar, pode falar comigo, pode mandar mensagem.